E aí eu acho que a melhor forma de a gente avaliar o quanto a gente pode cobrar é a gente tendo tudo planilhado e os custos todos numa planilha, fazendo com que isso ele realmente seja o correto. E essa planilha que nós desenvolvemos lá no escritório, ela veio sofrendo alterações no decorrer dos anos e ainda este ano, no início do ano, nós tivemos um treinamento com um consultor do Sebrae que nos orientou e nos ensinou ainda a melhor forma de fazer essa planilha de custos. Então vejam bem, 11 anos formada, 10 anos trabalhando na área e a gente ainda teve que melhorar a nossa planilha. Porque faz parte, né? Faz parte do processo você sempre evoluir e sempre querer melhorar. Então, essa planilha, depois mais tarde vou deixar disponível esse material para vocês. E a gente pode ir trocando ideias. Se vocês quiserem conversar comigo no direct, vocês podem me chamar. Podem colocar aqui embaixo algum comentário, algum assunto que vocês querem ainda, ou alguma dúvida sobre esse assunto. Então, essa planilha, o que a gente fez? A gente montou uma planilha com todos os custos fixos. O que seriam esses custos fixos? É um custo que todo mês você tem. Por exemplo, home office. Home office você quase não tem custos fixos, porque você trabalha em casa, você não tem gastos com aluguel, com energia, com deslocamento, com essas coisas. Então, o que a gente fez? Como a gente já tem escritório, a gente teve que planilhar isso. Então, meus custos fixos são hoje pagamento de funcionário, aluguel, energia, todas essas etapas, todos esses itens você tem que colocar como custo fixo, porque todo mês você tem que pagar. Então, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar o salário do funcionário, você tem que pagar a energia, tem que pagar a água. Então, todos esses tópicos são custo fixo. Como também, além do salário, o seu salário. Quanto que você estima que você quer ganhar por mês? Ah, vou chutar, eu quero ganhar 2.000 por mês. Então, você vai lá e coloca esse custo fixo também na sua planilha, que é o seu prolabore, o seu salário do mês. E também o que você tem de equipamentos. Por exemplo, eu tenho 5 notebooks, eu tenho 4 impressoras, sei lá, o que vocês têm, todos esses equipamentos vocês têm que colocar, porque vocês também têm a depreciação desse produto. Impressora 3, eu já desisti de comprar a impressora 3, porque a cada um ano eu tenho que comprar uma. Elas não aguentam, a gente compra as melhores e sempre dá problema. Então mas era um custo fixo que ficava na minha planilha, né? Os outros custos aqui que a gente chama de custos variáveis. O que é esse custo variável? Lá em cima, no custo fixo, você ainda tem que colocar, se você tem o seu escritório, o deslocamento, quanto que você gasta de gasolina do escritório para casa e de casa para o escritório. No custo fixo variável, é onde você coloca, por exemplo, essa semana eu saí para ir atender aquele cliente e paguei um café para ele. Isso é um custo fixo variável, porque não é sempre que você faz isso, né? E alimentação, se você não tem o hábito de comer todo dia fora e esse custo não é fixo, você não pede marmita ou você não almoça no restaurante, isso é bem variável, vai nos custos variáveis. Então, essas coisas que são fora da rotina, né? Fora do seu da sua programação do dia a dia, a gente chama de custos variáveis. E você também tem que colocar nessa sua planilha ainda o investimento. O que seria o investimento? Por exemplo, lá no escritório a gente pensa em mais tarde comprar um carro novo. Ok, quanto que vale esse carro? Esse carro vale tanto. Então, eu tenho que deixar previsto num período de 3 anos que eu quero comprar esse carro, eu vou lá, divido esse valor, coloco na minha planilha também lá de investimentos, porque é um dinheiro que eu pretendo aplicar para fazer alguma melhoria. Se não quer um carro, por exemplo, uma melhoria no escritório, né? Dar uma repaginada, trocar mesas, marcenaria, um papel de parede, trocar o revestimento do chão, isso também tem que estar na planilha. E por último, que é onde eu penso que é o que a maioria das pessoas tem dúvida, teu tempo de criação para o teu projeto. Dentro dessa planilha de custos, então, você também tem que colocar esse tempo de produção, de criação, para poder fazer o
o seu preço, tá? Você somou todos os custos, incluindo quando você quer tirar de salário, beleza. Por isso que é tão importante que eu falo e as pessoas, que era o que eu cometia também lá no começo e eu não faço mais. Comparar preço. Ai, porque eu estou cobrando isso, o meu concorrente está cobrando aquilo. Você não sabe a realidade dele. Você não sabe quanto ele tem de investimento, de custos, você não sabe qual é o salário que ele pretende tirar. Então você não pode comparar o seu valor com o valor do seu concorrente.